Olá, meu nome é Charley e este é o meu sinal. Eu moro em Montes Claros, eu nasci aqui, só que tive que mudar para outra cidade por motivos de trabalho. O que eu vim falar aqui para vocês? Vim falar sobre algo muito importante. Parabenizar o Norte de Minas pelo Letras Libras. Parabenizar também o Instituto Federal do Norte de Minas, que teve essa iniciativa de formar futuros professores, para que possa assim ser disseminada a língua de sinais no país, nas escolas, prefeituras, faculdades, outros institutos federais. Por isso, eu parabenizo a todos vocês, os surdos e ouvintes que estão participando desta graduação. Eu vim aqui falar para vocês outra coisa importante sobre a conscientização e a responsabilidade, que é a graduação do Letras Libras. Eu já tive experiências e vou falar um pouco sobre o meu início para vocês. Eu conheço um pouco das dificuldades, principalmente sobre o português, algumas palavras. Quando eu comecei, eu lembro, a primeira vez que eu fiz o curso de pedagogia, quando eu me matriculei, comecei a estudar na Unimontes, eu cheguei, comecei a ler o texto e eu assustei, tinha muitas palavras em português que eu não conhecia. Mas eu desisti? Não, eu não desisti. Eu perguntava aos meus amigos qual era o significado que aquela palavra tinha. Então, eu perguntava, eu não ficava parado. Eu perguntava aos outros, eles iam me explicando o conceito e o significado dessas palavras. Também eu olhava no dicionário, eu procurava no dicionário de português o que significava essa palavra, quais os possíveis significados dela. Também no Google. Vocês podem procurar o Google também, escrever a palavra lá e pesquisar o conceito dessa palavra, o significado que ela tem. Então, tem várias formas de você aprender o conceito e o significado das palavras. É importante você colocar ali com marca-texto as palavras que você não conhece. Porque na Unimontes eu fazia assim, e com isso eu fui me habituando a fazer isso. E quando eu ia ler um novo texto, eu já sabia as palavras. E quando nesse novo texto apareciam novas palavras, eu fazia a mesma coisa, ia pesquisar, ia perguntar. Porque é importante nós aprendermos as duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa. É muito importante, porque como que você vai se comunicar no país? Por isso é importante você aprender o português. E futuramente, quando você for professor, você sabe que os alunos farão várias perguntas sobre palavras, o significado das palavras, e você tem que estar preparado para respondê-los. Por isso que é importante vocês aprender o conceito e significado das palavras, aprender a língua de sinais e também a língua portuguesa. Então eu continuei estudando na Unimontes, aprendendo cada vez mais. E quando eu estava quase perto de concluir o curso de pedagogia, eu comecei a estudar letras libras, no Polo, lá em Brasília. Então eu tinha que ir em Brasília para estudar. Vocês pensam que era fácil? Não, era muito difícil. São 9 horas de distância. Então eu ia sempre aos sábados, uma vez por mês, para estudar lá. Então eu ia e voltava, e às vezes eu ficava angustiado com isso. Lá vocês pensam que era fácil? Ah, não, porque é um curso de letras libras, tudo vai ser em língua de sinais? Não. Tinha os momentos que tinha as aulas em língua de sinais e eu tinha também tinha as aulas em língua portuguesa. Então tinha as videoaulas, quando as videoaulas terminavam, eu tinha lá o caderno didático que eu tinha que ler. Então, eu lia lá o caderno didático, aprendi os conceitos da palavra e fazia a relação com a videoaula que tinha sido ministrada. E eu conseguia fazer essas conexões, essas ligações, e eu ia aprendendo cada vez mais. E também aprendendo português. Às vezes você pensa que, não, as aulas vão ser ministradas todas em língua de sinais, eu vou aprender em sinais. Não, eu sou acadêmico. O
que é acadêmico? Eu estou agora fazendo parte de uma instituição superior, de ensino superior. Então, eu preciso desenvolver pesquisas, eu preciso pesquisar, eu preciso me interagir, ter novas descobertas. Eu preciso conhecer mais sobre o mundo. E isso tem que ser natural. Eu preciso ser um cientista natural. Eu preciso ser um cientista da língua de sinais e fazer descobertas sobre a língua de sinais. Por isso que é importante você ser um acadêmico, você saber estudar. Você não pode desistir. Por favor, não desistam. Principalmente os surdos, os ouvintes também, vocês ouvintes, mas principalmente os surdos. Às vezes os surdos falam, eu vou largar o curso porque eu não sei português é difícil. Não, você já sabe língua de sinais, você já aprendeu língua de sinais, mas você precisa aprender agora também a língua portuguesa. Vocês podem perguntar, desenvolver um grupo de estudos, a qual vocês possam estar trocando informações, ou também você pode pesquisar na internet ou procurar uma pessoa, mas, por favor, vocês precisam aprender o português. Também eu estou muito feliz porque eu sou bilíngue. Eu sei língua de sinais e sei português. Quando eu estava fazendo letras libras, eu me inseri no programa de mestrado. Então, eu estudava letras libras e também fazia um mestrado. Vocês pensam que era fácil? Não era fácil. Às vezes eu falo, é muito difícil, eu estou sofrendo, eu não sei português. Não, mas eu me esforçava. Vocês também têm que se esforçar, têm que ter responsabilidade. Por exemplo, eu tinha atividades dos 2 cursos, eu me desesperava? Não, porque eu desenvolvia momentos em minha vida, eu me organizava. Pensa que eu só ficava curtindo? Não. Então, eu me organizava para que eu pudesse fazer. Então, eu tinha um momento de organizar os tipos de trabalho que eu fazia do Letras Libras e do mestrado. É como se fosse uma planilha. Se você não se organizar a sua vida como uma planilha, você vai se perder. Então, é importante você se organizar a sua vida. Por exemplo, momento você fazer atividade física, de você trabalhar, momento com a família, momento de passear. Você precisa equilibrar esses momentos para que você consiga desenvolver. Então, eu fazia letras libras e fazia o mestrado também. Quando eu terminei o letras libras, eu concluí, eu fiz o mestrado e formei também um mestrado. E no mestrado eu tinha que fazer a dissertação. E não foi fácil, eu tive que pesquisar, ler livros. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, meu português não estava perfeito, não estava completo. Porque o português para mim era L2. Então eu tive que procurar uma pessoa, eu paguei a pessoa para me ajudar, para corrigir os meus erros de português. Quando eu corrigi, eu fiz a defesa da minha dissertação de mestrado. Eu amo linguística. Eu sou muito interessado pela linguística, porque é algo natural da língua de sinais. É algo natural que a língua de sinais produz, próprio da gramática da língua. Então é muito importante para a sociedade brasileira aprender mais sobre isso. Então, eu passei agora no doutorado. De verdade, precisavam de 6 surdos para o doutorado, para ingressar no doutorado. E só eu que passei. Por quê? Porque eu tive que ler muito, eu tive que ler em português. Eu tive que me esforçar. Eu tive que lutar. Eu não fiquei lá acomodado. Não, eu levantei, eu perguntei às pessoas quais eram o significado das palavras, eu busquei informações, eu pesquisei. Porque o ouvinte ele sabe português, eu sabia a língua de sinais, e isso é importante, porque assim nós interagíamos. Eu ensinava a língua de sinais, ele me ensinava língua portuguesa. E assim nós interagíamos e nos ajudávamos uns aos outros. Eu tive que ler 9 livros. E não eram livros finos, eram livros grossos. Lembra que eu falei sobre a planilha? Então eu tive que me organizar, ter tempo para trabalho, ter tempo para estudar. E quando eu passei no doutorado, eu falei assim, nossa, eu mereci isso. Eu fiquei emocionado, eu me senti emocionado, porque eu me esforcei bastante. Então eu torço para que vocês que estão iniciando
a graduação de Letras Libras para que vocês possam aprender cada vez mais. Eu torço para que vocês não desistam, que aprendam o português, aprendam língua de sinais e o português também. Se vocês não conhecem alguma palavra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da palavra fonética, que é próprio da área dos estudos linguísticos. Fonética você não conhece, então você pode procurar no dicionário o significado dessa palavra. Qual é o conceito de fonética? Então, a fonética é uma área da linguística que estuda o aparelho fonoarticulatório. Então, eu nunca esqueci disso. E é importante que você também não esqueça, porque você vai precisar futuramente no seu ambiente, se o aluno te perguntar, professor, o que é fonética? Aí você vai saber responder o conceito para o aluno vai entender, e isso é importante. Vocês têm que ter responsabilidade, porque futuramente vocês serão professores, tá bom? Tchau. Então, bons estudos e torço para que vocês sejam felizes, tá bom?